com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los a se colocar de pé. Estaremos dando sequência ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, por sua bondade em nossas vidas, pelo fato de termos passado por mais uma semana onde vivenciamos as lutas do dia a dia, mas em todo o tempo vimos e vemos o cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Feche seus olhos neste momento. Bendito Deus e Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o nome do único que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais um privilégio, por mais esta alegria de podermos, como o povo do Senhor, como igreja em Cristo Jesus, estarmos mais uma vez reunidos, meu Deus, para declarar a nossa adoração, a nossa exaltação ao Senhor, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor cuidou de cada um de nós em todo o tempo, em cada situação que passamos, a tua mão esteve sobre nós, guardando, protegendo e livrando. E por isso o Senhor é o motivo da nossa adoração, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que receba a nossa adoração, que se houver algo em nós que possa atrapalhar, que o Senhor remova, meu Deus, esse algo de nós, Pai. Que ao entrarmos por esta porta, tenhamos a consciência de que estamos aqui para dar ao Senhor tudo aquilo que há no nosso coração, que há na nossa mente, Pai. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos ajude a viver os planos, os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Que sejamos, meu Deus, um povo fortalecido, revigorado, animado, que supera as lutas em meio às tempestades, na certeza de que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Receba este culto como cheio, suave e agradável ao Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. No Salmo 100, a partir do verso 1, o salmista ele nos convida a louvar a Deus, a celebrar o Senhor. No Salmo 100, verso 1 em diante, a palavra diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus atos com louvor. Rendei graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Vamos declarar nosso louvor a Ele, celebrar o nome do nosso Deus.
alguns visitantes do nosso meio, não temos? Enquanto nós estivermos cantando um hino, eu quero pedir a você que saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, cumprimente o nosso visitante. Nós temos um casal de irmãos que são do Rio, sempre que estão no Sul, eles estão conosco. Os irmãos sejam bem-vindos, tá? Fiquem sempre à vontade para estar conosco. Que Deus continue abençoando a vida do casal. Acredito que não temos mais nenhum outro visitante. Então, quando nós estivermos cantando, saia do seu lugar, cumprimente seu irmão, cumprimente o nosso visitante, porque nós sabemos que existem caminhos que tendem a nos afastar da presença de Deus. E nós precisamos estar unidos para que possamos fortalecer uns aos outros. Porque o Senhor vai trabalhando em nossa vida em meio a esses caminhos, a esses percalços, e nós precisamos de apoio, de direcionamento, do agir de Deus na nossa vida. Então, saia do teu lugar, abraça teu irmão, diga como é bom, como é gostoso ter você conosco nessa noite, amém? Sabe
Isaías capítulo 53. Eu vou estar lendo na minha versão, que diz assim: quem creu na nossa pregação? Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza quando olhávamos para ele. Não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor e a sua, foi levado por juízo opressor e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, ele intercedeu pelos transgressores. Hoje, aqueles que se titulam cristãos estão celebrando o dia chamado Paixão de Cristo. O dia em que, o final de semana em que Jesus Cristo, dentro do nosso calendário, foi separado para reconhecer a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, nós vemos que o profeta Isaías, muito antes da vinda de Jesus, ele profetiza não somente o nascimento de Jesus Cristo, mas também o castigo que é levado sobre ele. No domingo passado nós falamos sobre a ira de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a ira
que ela também manifesta a graça do Senhor sobre nossas vidas. E o motivo de nós estarmos aqui adorando a Deus é porque através desse Jesus Cristo, dessa manifestação dessa ira, dessa manifestação de amor, de justiça, é que nós podemos adorar ao Senhor e declarar que para sempre o Senhor vive, porque a morte não o venceu. E assim como Jesus venceu a morte, nós que cremos em Jesus Cristo e que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, também viveremos para sempre, declarando a nossa adoração ao Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Amém? Chora
esteja dando ao Senhor nesse tempo, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas dedicados ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui em tua casa, Senhor, para querer te adorando, Senhor Deus, essa comunhão, meu Deus, junto com nossos irmãos, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça, Deus, que está sobre nós, Senhor. Obrigado por mais 5 dias de vida, meu Deus, que o Senhor nos permitiu viver, nos deu força, nos sustentou, Senhor, até aqui, Pai. Obrigado, Deus, por nos fortalecer, por nos ajudar, Senhor, a estarmos aqui na tua casa nessa noite, Senhor. Para que não venhamos aqui, Senhor Deus, simplesmente para receber, Pai, algo do Senhor, mas venhamos para ofertar, Senhor, ofertar a nossa vida, ó Deus, a nossa gratidão diante do Senhor, Deus, porque, meu Deus, nós cremos que o Senhor é nosso Deus, Pai, e a tua palavra nos ensina, Senhor, que devemos te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco que precisamos ouvir, Senhor Deus, continue a falar conosco, que o Senhor tenha recebido no teu trono de glória, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, porque nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, nós cremos que o Senhor habita no meio dos louvores, como a tua palavra vai dizer, Senhor. Não abrimos a nossa boca em vão, Senhor, mas nós adoramos ao Senhor que vive e reina para sempre, Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus. Atenta, Senhor, para a nossa adoração, Pai. Se há alguém aqui no nosso meio, Senhor Deus, que não entende, Senhor Deus, como adorar, Senhor Deus, que o Senhor desperte, Senhor, para que venha adorar, Deus, em espírito e em verdade, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor não se agrada, Senhor, da hipocrisia e da falsidade, mas o Senhor Deus quer de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai. Ó Deus, essa é a nossa oração. Abençoa, Pai, aqueles que aqui também colocaram seus dízimos, suas ofertas. Que o Senhor abençoe, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoe cada representante aqui presente nessa noite. Fala conosco, Senhor Deus. É tudo o que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, antes da meditação da palavra, nós sempre fazemos um período de intercessão. E se você tem um pedido a fazer ou um agradecimento a colocar diante de Deus, eu quero convidar você aqui à frente. Esse é o momento que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa família diante do Senhor, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa localidade. Esse é o momento que nós oramos uns pelos outros e uns com os outros. Só que hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero pedir ao nosso irmão Rodrigo que faça esse momento de intercessão. Porque todos nós oramos, todos nós temos autoridade que nos é dada em Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Deus, nesse momento, colocar diante do Senhor, Deus, essa petição, esse clamor, Deus, que a tua igreja vai colocando nesse momento. Estamos aqui, Deus, em uma só unidade, Deus, clamando ao Senhor pelas tuas misericórdias. Atente, Deus, para o pedido de cada um, Deus, que está aqui, que se levantou e veio aqui à frente. Entendendo, Deus, que o Senhor é aquele que ouve nossas orações, é o Senhor que atende, Deus, conforme a tua vontade. Deus, estamos que o Senhor, nossas vidas são perfeitas. Deus, nós não sabemos, Deus, o tempo, Deus, determinado, Deus, para cada coisa, mas nós sabemos, Deus, que tudo acontecerá para a honra e para o teu santo nome. A Deus, manifesta a presença da tua igreja aqui na Praia das Flores. A Deus, vem, Deus, trazendo paz, Deus, em meio, Deus, das guerras que cada um tem enfrentado. Deus, que há, Deus, enfermidades que nós sabemos que tem irmãos lutando, Deus, com parentes enfermos ou a própria pessoa que estiver enferma. Deus, doenças, Deus, que aos nossos olhos nos traz tristeza, porque nós não temos a capacidade, Deus, de fazer da gente alguma coisa, mas nós queremos Deus vivo e real, um Deus que é soberano sobre todas as coisas.
nos faça entender a tua vontade, Deus, porque nem sempre virá cura, nem sempre virá bênção, Deus, do jeito que a gente quer, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é quem opera, Deus, o teu agir, Deus, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ó Deus, manifesta, Deus, o teu poder sobre a tua igreja que nós pedimos. Reveste, Deus, do teu Espírito, Deus, a cada um. Aqueles que estão desanimados, nós oramos, Deus, levantamos esse clamor pela tua igreja aqui na Praia dos Escolhidos. Pedimos, Deus, por aqueles que estão, Deus, desanimados, despertos. Ó Deus, que venha, Deus, teu prazer, Deus, o renovo, o primeiro amor, Deus, para que venha, Deus, olhar para o Senhor, como foi cantado aqui, o Senhor que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que na cruz do Calvário derramou sangue para nos purificar, meu Deus. Ó Deus, manifesta, Deus, o teu poder, meu Deus. Deus, vem, Deus, agindo, Deus, na vida de cada um. Ó Deus, é o que nós pedimos, Deus, que o teu poder seja manifestado na tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quero convidá-los a ver sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, mesmo texto que nós lemos na semana passada. Nós falamos acerca da ira de Deus, e Paulo ele aponta cinco características apresentadas através da ira de Deus, e no domingo passado nós apontamos 3 características, e hoje nós vamos apontar as 2, entendendo que a ira de Deus ela também se manifesta na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, a palavra do Senhor vai dizer assim. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, eu vou estar lendo na versão da tela, onde a palavra diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tenham conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamavam em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as... Está fraco, irmãos. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Como eu falei aqui no domingo passado, nós demos início a essa reflexão falando acerca da ira de Deus. Mas entendo eu que aprove ao Senhor, essa segunda parte da mensagem, ela caiu justamente em um final de semana que marca a história ou a vida do cristianismo, entendendo que nós, nesse final de semana, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós trabalhamos a ideia da morte de Jesus Cristo, nós entendemos, e até foi falado de uma forma breve no domingo passado, que em Jesus Cristo é manifestado a ira de Deus por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Mas talvez existam aqueles que ainda não entenderam ou não entendem a extensão dessa ira de Deus, a extensão desse juízo de Deus, não somente o grau ou o tamanho de extensão, mas também a natureza dessa ira. Quando nós olhamos ainda no versículo 18, agora na parte D da palavra de Paulo, ou da palavra do Senhor através de Paulo à igreja em Roma, nós vamos ver que a parte D fala contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Mas todo o versículo, para a gente entender melhor, vai ficar: porque no céu se manifesta a lei de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Tenho a certeza que todos, de algum modo ou de alguma forma, já ouviu a seguinte expressão: Deus não dá chuva e sol para justos e injustos. Quando nós entendemos ou parafraseamos esse ditado, nós somos levados a entender que, da mesma forma que Deus manda sol e chuva para justos e injustos, Deus também manifesta a sua ira sobre toda a criação, sobre todo ser vivente, sobre todo homem que tem prazer no pecado, que tem prazer na transgressão. Essa frase ou esse ditado, ela é uma citação do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 45, quando o Senhor Jesus diz: porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Nele o Senhor Jesus revela que, do mesmo modo que o Senhor não faz acepção de pessoas derramando a chuva, Ele também não faz acepção quando envia o sol. O Senhor, nosso Deus, Ele não está preocupado se Ele vai abençoar o justo ou o injusto com sol e com chuva. Mas o Senhor, Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio.
O Senhor, Ele não faz essa acepção. A ira de Deus, ela recai sobre toda a humanidade. Mas, por que disso? Uma vez que o pecado foi gerado por Adão no jardim do Éden, ele alcançou toda a humanidade e afetou toda a criação. Em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer assim: portanto, como o homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Da mesma forma que através do pecado de Adão sofreu as consequências, a sua descendência sofreu a consequência, as demais descendências também carregam sobre si as mesmas consequências. Ou seja, por mais que muitos tendem a negar, não tem um homem sequer que seja justo na face da terra. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 3, capítulo 10, ele diz, como está escrito: não há um justo, nem ao menos um, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Talvez alguém se pergunte ou venha à sua mente: mas e Jó? Porque a Bíblia diz, né, que o Senhor olhou para Jó e encontrou em Jó um homem íntegro, ou seja, um homem justo. Nós precisamos entender que o contexto de integridade de Jó, ou o contexto de justiça de Jó, não lhe atribui o senso, ou o poder, ou a autoridade, ou a condições de se tornar salvo por si só. Esse texto, essa passagem, ela demonstra o nível de caráter de Jó, o nível de integridade que Jó teve perante os homens e perante a Deus. Porque se na face da terra houvesse um único homem capaz de se justificar perante Deus, para que sobre ele não recaia a ira do Senhor, não haveria necessidade de Jesus vir a este mundo. Não haveria necessidade de Jesus ser crucificado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então precisamos entender que o consenso de integridade ou o consenso de justiça de Jó não era para a salvação, mas para a demonstração de que há sim a possibilidade ou há condições de sermos homens e mulheres de caráter perante Deus, de caráter perante a sociedade. A herança do pecado é e sempre foi o mal da natureza humana. Como diz o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 3, verso 4: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é lei, irmãos? A lei é todo um conjunto de regras que nos faz entender que existem limites que não podem ser ultrapassados. Limites que nos faz entender que da mesma forma que eu tenho dever, eu também tenho direitos. Que nós temos dever e nós temos direitos. Então a lei, ela impõe sobre nós regras e consequentemente também a responsabilidade de responder, ou as consequências de responder pelas quebras ou pela quebra dessas regras. Nós respondemos pelos nossos atos, nós respondemos pelas nossas escolhas. E qual o princípio
sido, quais têm sido as escolhas da nossa vida? Uma vez que o pecado ele se estende a todos, as nossas escolhas elas são baseadas em princípios e valores estabelecidos pelo Senhor, ou tem sido baseada em princípios e valores que o mundo tem determinado para nós. A segunda coisa que chama a nossa atenção é que vemos a ira de Deus em causa. Verso 18, quando diz que impedem a verdade pela sua injustiça. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas em causa significa estar em questão, ou seja, um objeto de discussão, assuntos que estão em pauta ou sob a análise. A expressão é amplamente utilizada para indicar o assunto que está sendo tratado ou um tema que gera dúvidas e questionamentos. Quando nós trabalhamos o conceito da ira, esse é um ponto que está em causa, porque desde que esse ponto, que esse assunto foi tratado ainda na antiguidade, muitos foram aqueles que não aceitaram a ideia da existência de um Deus que é amor, mas que ao mesmo tempo se ira contra o pecado. Muitos questionam a ideia de que não pode existir um Deus que é amor, mas que também age com ira sobre aquele que pecou. Então as pessoas vão defender a ideia de que eu posso viver a vida como eu quero viver, que eu posso fazer as coisas que eu quero fazer, porque o Deus de amor, o qual eu defendo, há de agir com misericórdia sobre mim, há de olhar para mim com um olhar de bondade, de graça, e vai me perdoar no dia do juízo. Só que infelizmente esse assunto em causa ele é defendido por muitos que temem ao Senhor, na certeza de que esse Deus de amor, de graça, de misericórdia, ele também há de agir com a sua justiça, com o seu juízo. E nós vimos no domingo passado que a ira de Deus, ela se manifesta no juízo de Deus, que pode acontecer quando todos nós nos apresentarmos perante Cristo, ou pode acontecer no decorrer da nossa vivência aqui na terra, em meio às catástrofes, em meio às tragédias, em meio aos caos que nós falamos aqui no domingo passado. A todo tempo, a todo instante, a ira de Deus ela é revelada ao homem. Ponto é que permanecem em práticas aqueles pecaminosos e depravados. Do verso 19 ao verso 32, o apóstolo Paulo sugere, ou o Senhor através do apóstolo Paulo sugere, que estes são entregues ou foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Aqueles que ouviram falar de Jesus Cristo, reconhecem a existência de Deus, mas que não estão dando crédito à ira de Deus ou às palavras de Deus, estes
Irmãos, eu fico espantado com a quantidade de pessoas que usam da palavra de Deus para deturpar a própria palavra de Deus. Pessoas que fazem uso da palavra de Deus para tentar argumentar em prol da sua defesa, como se houvesse defesa para os nossos pecados, como se pudéssemos justificar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas concupiscências. Se voltarmos a nossa atenção para a nossa geração, podemos ver que, embora muitos anos tenham se passado, a civilização humana continua alimentando os mesmos pensamentos e os mesmos desejos corruptíveis. Não vivemos um contexto diferente, muito pelo contrário. Parece que a corrupção aumentou, parece que essa mentalidade, esses pensamentos impuros cresceram no meio da sociedade. Nós estamos cada vez mais inseridos em meio a uma sociedade de índole, de má índole, de desejos escabrosos, que não se sacia com o mal que elas mesmas praticam. Pensamentos que os mesmos desejam, corruptíveis, o qual foi, é e será condenado por Deus, independente de sua justificativa, independente do tempo que durar, quer estes concordem ou não, mas eles sofrerão a ira de Deus, eles serão condenados pelos seus pecados, pelas suas práticas. Hoje, de forma mais escancarada, estamos vendo homens e mulheres trocando a lei natural de Deus. As mulheres já não têm mais prazer no relacionamento natural com o homem e vivem uma vida de torpeza, mulher com mulher. Os homens, por sua vez, também não estão tendo prazer na lei natural, no relacionamento do homem para com a mulher. Estão trocando a natureza e, consequentemente, sofrendo na própria carne as consequências do mal que eles estão praticando, que eles estão escolhendo para suas vidas. O verso 24 ao verso 27, o Senhor ele é enfático através de Paulo em demonstrar a perversidade do coração humano, a perversidade do desejo humano, quando ele diz assim: é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. O Senhor mostra através de Paulo o nível de depravação, o nível de imoralidade, o nível de perversão que os homens estão defendendo para si, que os homens estão alimentando no seu coração. É por isso que o Senhor é enfático em dizer que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso.
Da mesma forma, a palavra do Senhor é enfática em nos mostrar que pelo conhecimento, pela parte racional, nós temos a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que convém e o que não convém, entre o que é íntegro e o que é imoral, entre o que é santo e o que é profano. É por isso que o Senhor, Ele trabalha em nós que o conhecimento liberta. O conhecimento da palavra de Deus liberta o homem da condenação e do juízo. Todavia, desde o início desta reflexão, falamos que a ira de Deus também se manifesta na graça do nosso Senhor. O verso 32 diz: onde todos estariam condenados à morte. Neste verso, que diz: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Neste verso encontramos o ponto central de um assunto que até hoje permanece em causa. Por relatar o destino final de uma humanidade corrompida e que, segundo o verso 21, tem plena consciência da existência de um Deus puro, de um Deus santo e que se aborrece do mal, mas que optaram por rejeitá-lo em sua vida. O verso 21 de Romanos 1 diz que, porquanto quando conheciam a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas caíram em vãs imaginações, e seu coração insensato se obscureceu. Queridos, esse é um ponto que chama a nossa atenção, porque querendo ou não tem como uma pessoa dizer que não ouviu falar de Deus. Não tem como uma pessoa dizer que não ouviu falar de Jesus Cristo. Até em lugares longínquos, lugares de difíceis acessos, a palavra do Senhor tem sido anunciada. Recentemente nós temos visto inúmeros vídeos da Igreja de Cristo, até mesmo na África, Nigéria e em outros lugares espalhados pelo mundo, crentes em Cristo Jesus morrendo por defenderem a sua fé. Pessoas que, ao conhecerem Jesus Cristo, ao ouvirem falar de Jesus Cristo, estão se arrependendo dos seus pecados, entregando sua vida ao Senhor e tendo suas vidas transformadas, mas também ao mesmo tempo correndo o risco de padecerem a morte física, por defenderem a sua fé. Ou seja, em nosso contexto sociocultural, não existe essa pessoa que não ouviu falar de Deus, que não ouviu falar de Jesus Cristo. E essas pessoas não têm como se justificar perante o Senhor. Talvez para muitos o fato de Jesus ainda não ter retornado indica, que o tempo do Senhor ainda não se cumpriu. Também indica que ainda há alguns em lugares ainda de difíceis acessos que ainda não foram alcançados, que talvez não tenham escutado Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos fala que a criação revela o Senhor. A própria terra, o próprio céu, a própria natureza revela a existência de um Deus perfeito, de um Deus criador dos céus e da terra.
E não há como negar, quando nós olhamos para a natureza, a existência desse Deus. Da mesma forma que não tem como negar a existência de uma ira sendo manifestada na sua criação. No entanto, desde a eternidade, muito antes de Deus criar todas as coisas, o Senhor, por causa de seus maravilhosos atributos, como a onisciência, onipotência e onipresença, Ele ainda na eternidade, Ele estabeleceu um plano para que através desse plano, ou para que através de Jesus Cristo, todo aquele que nele crê, possa ter os seus pecados perdoados, possa ter a consequência dos seus pecados aplacado. João 3,16, ele relata esse plano de Deus. Só que esse plano, ele se dá na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a ira de Deus, ela é derramada em Jesus Cristo. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Jesus Cristo carregou sobre si naquela cruz. Talvez alguém pense assim: mas eu tenho condições de pagar pelos meus erros. Meu querido, nós não teríamos as condições de suportar a dor que o Senhor Jesus Cristo suportou. No auge da sua crucificação, Jesus faz a seguinte declaração: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? No auge da sua crucificação, o Senhor não abandonou o Senhor Jesus Cristo. O Pai, Ele simplesmente virou as costas para que Ele não visse sobre o seu Filho toda a nossa culpa, toda a nossa condenação sendo transferida ao seu Filho. Ainda que desde a eternidade Ele sabia a dor, o peso da nossa culpa que Jesus iria carregar sobre si. Mas quando chega também nesse auge da crucificação, o Senhor Jesus faz a seguinte declaração: está consumado. Ou seja, no momento em que Jesus está prestes a entregar o seu Espírito, Ele declara que sobre Ele as nossas culpas foram carregadas, que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele carregou sobre si as nossas culpas, Ele nos justificou, Ele nos purificou, Ele nos santificou, Ele pagou o preço das nossas transgressões, dos nossos erros e das nossas iniquidades. Ou seja, na manifestação da graça de Deus, a ira de Deus não deixou de ser manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Alguém teria que pagar o preço. E eu confesso aos amados que eu não aguentaria tamanha dor, eu não aguentaria tamanho sofrimento, eu não aguentaria tamanha angústia. Mas Jesus aguentou. Jesus carregou sobre si as nossas dores. Jesus naquela cruz, Ele paga um preço que nenhum de nós teríamos a capacidade de pagar, no máximo por um filho, no máximo por um filho. Assim mesmo estamos vivendo um contexto em que os pais estão se levantando contra os filhos e os filhos contra os pais. Então possivelmente nem mesmo os pais pagariam esse preço pelos próprios filhos, ou vice-versa.
não tem como rejeitar a ideia da existência de um Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Esse contexto de final de semana em que nós estamos vivendo, onde aquele que se intitula cristão, e até mesmo aqueles que não se intitulam cristão, mas que têm a consciência, que já ouviu falar acerca de Jesus Cristo, sabem da existência de um Cristo que morreu por nós, mas também sabem da existência de um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, sendo este o motivo pelo qual vemos sua graça sendo manifestada sobre todo aquele que de fato e de verdade crê no amor de Deus e que não negligencia a sua culpa e a sua condenação perante o Senhor, o qual não poderia e não pode deixar que o pecado prevaleça contra a sua justiça. Eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite. Eu não sei quais são os motivos que te faz ir à igreja, ouvir a igreja. Eu não sei qual é o nível de entendimento ou de compreensão que você tem acerca do Deus que nós defendemos, que nós cremos e que nós adoramos. Mas eu quero dizer para você que a minha intenção não é tentar persuadir a você que está ouvindo essa mensagem a deixar de acreditar na existência de um Deus de amor, porque Deus é amor, sim, mas o pai que ama o seu filho, ele não deixa de punir o seu filho como forma de disciplina, como forma de ensino, como forma de educação. Talvez o filho olhe para a disciplina do pai e até o ache injusto, não receba a disciplina como algo merecido e questione se realmente o seu pai o ama, como já aconteceu muitas vezes comigo, quando a minha mãe ia me disciplinar. E em alguns momentos eu cheguei a pensar, ela não me ama, porque eu não queria entender que eu estava recebendo um castigo pelos meus erros. A ira de Deus, como foi dito aqui no domingo passado, ela não é manifestada num sentimento de ódio, de raiva, mas de uma forma ou com uma forma de amor para conosco, onde Deus revela a sua justiça e o seu juízo, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crer tenha os seus pecados perdoados, para que todo aquele que nele crer seja justificado na crucificação de Jesus Cristo. A grande pergunta é: quantos têm dado crédito a esta mensagem? Quantos têm acreditado nesta mensagem? Quantos têm valorizado esta mensagem? O texto de Isaías 53, quando nós lemos há pouco, essa foi a pergunta que o profeta Isaías fez antes dele revelar a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele começa o verso 1 dizendo: quem creu na nossa pregação? O crer não é algo feito por imposição. O crer não acontece por obrigação. Nós não temos o poder ou a autoridade de obrigar ninguém
a crer nessas pregações ou nessa pregação, porque entendemos que a escolha, a decisão, ela precisa ser voluntária, ela precisa ser aceita no seu entendimento e no seu coração. E neste momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a se colocar diante do Senhor, a fazer uma análise da sua vida, das suas escolhas, da sua decisão, das consequências de suas escolhas, dos acontecimentos que estão diante dos seus olhos, entendendo que essas consequências não são somente um mero acaso de uma má decisão ou de uma escolha, mas entendendo que a cada escolha que nós fazemos, a ira de Deus é revelada a nós, da mesma forma que a graça também é revelada a nós. Deus nos aponta dois caminhos, duas escolhas que precisam ser tomadas. Ou escolhemos o caminho do mundo, da iniquidade, ou escolhemos o caminho de Deus. Jesus Cristo, ele apresenta esse caminho como a porta larga e a porta estreita. Muitos são aqueles que passarão pela porta larga, e poucos são aqueles que passarão pela porta estreita. Em qual dessas portas você está passando? Em qual dessas portas você está tateando ou buscando? Tem pessoas que conhecem a Deus, ouviram falar de Deus, mas estão vivendo uma vida desregrada, porque estão dando as costas para Deus, porque estão escolhendo seus próprios caminhos, caminhos que lhe proporcionam prazer momentâneos, caminhos que lhe proporcionam alegrias momentâneas. Mas quando chegar um dia em que você estiver diante de Cristo, qual será a sua desculpa? Qual será a sua argumentação? Porque no dia que a ira de Deus se manifestar sobre você de uma forma tal que não tem mais como escapar, o que você vai tentar dizer para o Senhor? Será que você vai ter tempo de tentar se desculpar perante Cristo? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Também não sabemos o dia e nem a hora que nós partiremos desta vida. Fato é que na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a ira de Deus se revela, mas também o amor de Deus se revela, através da oportunidade que Ele está concedendo ao pecador. João Batista pregou à beira do Jordão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, Ele pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja de Cristo, ao longo do tempo, ela continua pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que está te atrapalhando
atrapalhando a entregar a sua vida a Jesus Cristo? O que tem te impedido a reconhecer o justiço, a juíza, o juízo, a justiça e a ira de Deus sobre sua vida? Não perca tempo. Não abra mão da oportunidade que o Senhor está te dando. Conserte os seus caminhos diante do Senhor. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entenda que Jesus Cristo é a única solução para que a ira de Deus não seja aplacada sobre você, ou não recaia sobre você. Deus enviou Jesus Cristo para que através de Jesus Cristo os seus pecados fossem perdoados. E o que vocês estão fazendo da sua vida? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, porque aprove o Senhor neste tempo nós falarmos de uma ira, ou a ira do Senhor, entendendo que ela não se aplica somente a um pequeno grupo de pessoas, mas que ela prevalece sobre toda a sua criação. A tua palavra nos mostra que não existe um justo sequer capaz de por si só se justificar e por si só alcançar a redenção, o perdão dos seus pecados. Embora esse seja um tema que tem ultrapassado os tempos e as fronteiras, e que muitos ainda defendem a ideia de que conseguem por si só alcançar a salvação, a tua palavra nos mostra que isso é um engano que Satanás coloca no coração e na mente dessas pessoas, porque elas nos mostram que nós somos merecedores da morte, porque o salário do pecado é a morte, e nós somos pecadores. Mas ela também nos mostra, a tua palavra nos mostra, que o teu Filho Jesus Cristo, ainda desde a eternidade, por amor a nós e por obediência ao Pai, Ele escolheu sofrer as nossas culpas, carregar a nossa condenação e pagar o preço pelos nossos pecados. O ato de Jesus Cristo naquela cruz nos mostra que não tem jeito do homem se salvar por si só, porque nenhum de nós tem a capacidade de pagar esse preço, porque nós somos pecadores. Mas naquela cruz, o único justo que passou por essa face da terra carregou sobre si as nossas culpas, carregou sobre si as nossas ofensas e as nossas transgressões. E eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor desde a eternidade estabeleceu esse plano. Mas eu também me entristeço em ver que, mesmo tendo a consciência ou o conhecimento desses fatos, pessoas ainda estão brincando com o Senhor, vivendo uma vida desregrada, vivendo
vivendo uma vida dissoluta, buscando as realizações dos seus corações, se deixando levar pelas paixões do seu coração e sofrendo em sua carne as consequências desse mal. É triste ver pessoas que, mesmo sabendo as consequências dos seus erros, escolhem viver esses erros. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição não tenha sido em vão nos nossos corações e nos nossos pensamentos, mas para que ela continue se manifestando em nós e que tenhamos a oportunidade, enquanto ainda há tempo, que o Senhor, meu Deus, trate dos nossos pensamentos e do nosso coração. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero convidar os nossos diáconos a vir à frente, além de celebrarmos a morte e ressurreição de Jesus. Aprove a Deus de hoje também celebrarmos a ceia do Senhor, que é justamente um memorial onde a Igreja de Cristo celebra a morte e ressurreição de Jesus, onde a Igreja de Cristo entende a proporção da ira de Deus manifestada em Jesus Cristo, mas também vê a proporção do amor de Deus a cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Porque esse cerimonial, ele traz na nossa memória, até que Jesus venha, ou até que Jesus retorne, melhor dizendo, a necessidade de reconhecermos o amor de Deus em nossas vidas. Eu também quero convidar o Ministério de Louvor que vem à frente. E eu quero convidar você que vai participar da ceia, para que se coloque de pé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 28, a palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 28, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Este é o momento em que você vai se colocar diante de Deus, fazer uma avaliação da sua vida, para que você possa, no Senhor Jesus Cristo, estar apto a participar deste momento tão importante na vida da igreja. Como eu sempre falo aqui, nós celebramos a ceia livre, onde você que é membro de qualquer igreja evangélica, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que está em dia
como nós temos irmãos que são de outra denominação, vocês que se encaixam nesse requisito, sintam-se à vontade para participar deste momento conosco, amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor, avalie, coloque sua vida diante de Deus. Nós sabemos que nós não somos aptos pela nossa capacidade, mas porque Jesus Cristo naquela cruz, Ele nos dá condições de celebrarmos a ceia do Senhor até que Ele volte. Nós somos pecadores, nós somos homens e mulheres falhos, mas é Jesus Cristo que nos capacita, é Jesus Cristo que nos dá condições de celebrarmos esta ceia. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, na consciência de que pelos nossos próprios méritos, nós não somos capazes de participar deste momento tão importante na vida da tua igreja. Um momento onde nós trazemos à nossa memória o peso da ira, mas também o tamanho do seu amor sendo revelado aos homens. Os nossos pecados gerou no Senhor a ira, porque o Senhor é um Deus puro, é um Deus santo, que não tem prazer no pecado e não coabita com o pecado. E por causa disso, a sua ira recai sobre todo aquele que é pecador, sobre todo o pecado, sobre toda a nossa transgressão. Mas nós vimos nesta noite que não existe um justo sequer, ou seja, nós não somos capazes de estar na tua presença, se não for por Jesus Cristo. Esse final de semana existe algo especial, porque da mesma forma que o mundo celebra a morte de Jesus e a ressurreição, neste momento a igreja também celebra a morte de Cristo e a ressurreição, não somente pelo ponto de vista que o mundo tem aplicado, mas pela consciência da tua palavra, quando o próprio Senhor fala que nós devemos fazer isto em memória do Senhor. A celebração da ceia, ela traz a nossa consciência, as nossas imperfeições, as nossas falhas, mas também nos mostra o tamanho do amor do Senhor para conosco, a ponto de não ter poupado o seu único Filho Jesus Cristo por nós. Ali, naquela cruz, Ele entregou o seu corpo. Naquela cruz, Ele derramou o seu sangue. Naquela cruz, Ele trouxe vida e salvação para todo aquele que crer que teu Filho, Jesus Cristo, é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque temos a consciência que é o Senhor que fez tudo por amor a nós. E a única coisa que nós fizemos foi reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que este momento não seja celebrado somente agora. Que esse ato memorial não seja aplicado somente neste momento,
mas que a todo instante isso seja trazido à nossa memória, para a honra e glória do teu santo nome. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vão participar deste momento, que deixou de pegar os elementos, não, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, no partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu quero pedir à irmã Neuza que esteja orando ao Senhor neste momento por este primeiro elemento. Pai, em nome de Jesus, Deus, toda honra, toda glória que seja dada ao Senhor. Amém. Nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício do Senhor naquela cruz por
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu quero pedir a irmã Vitória que esteja orando ao Senhor neste momento pelo segundo elemento. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Deus, diante do Senhor, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo nós sendo imerecedores da tua graça, Deus, do teu favor, o Senhor tem enviado Jesus Cristo para morrer por nós. O Senhor mesmo assim nos amou de uma maneira, Deus, que enviou Jesus para nos salvar, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Pai, por essa maravilhosa graça, Deus. Obrigada pela vida eterna. Obrigada pela salvação, Senhor. E agora aqui diante, Deus, do Senhor, Deus, esse memorial, nós compreendemos, Senhor Deus, que Jesus Cristo, Senhor, sofreu, Pai. Sofreu, meu Deus, ali na sua carne, Senhor Deus, derramou seu sangue por nós. Ó, meu Deus, mas nós queremos também, Deus, que ao morrer ele não ficou morto, Pai, mas ele ressuscitou e foi buscar a tua destra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por ter olhado para nós com olhar de misericórdia e de amor, mesmo sem merecermos, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus. Porque o Senhor é Deus que nos ama, é o Deus que nos resgatou, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Que nós não possamos somente lembrar do sacrifício de Jesus aqui e agora, Pai, mas durante toda a nossa vida, todos os dias de nossa vida, possamos lembrar, e não simplesmente, Senhor, como um lembrete, Deus, mas valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, Senhor. Amém. Não vivemos em vida de desobediência, Senhor Deus, desagradando ao Senhor, meu Pai, mas vivendo uma vida de obediência, assim como Jesus foi obediente, Pai. Amém. Ó Deus, é isso que nós pedimos, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e nos ajuda a estarmos sempre posicionados, prontos a te servir, Senhor. É tudo que pedimos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Participamos do segundo elemento. Continuamos com seus olhos fechados. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos na certeza de que servimos um Deus puro, santo, justo e fiel. Desde a eternidade, o Senhor escolheu nos amar. Desde a eternidade, o Senhor viu as nossas iniquidades, as nossas imperfeições. O Senhor conhecia os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, mas o Senhor escolheu nos dar uma oportunidade, mesmo sabendo que em meio ao pecado o Senhor iria se irar por causa da consequência do pecado em nossas vidas, e o Senhor não iria poupar aqueles que decidiram e decidem amar o pecado, e sobre estes recai a ira do Senhor. Eu louvo ao Senhor porque, mesmo sabendo que nós não temos a capacidade de nos justificarmos diante do Senhor, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, fomos justificados. E todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, também passa a ser justificado.
Por isso eu peço ao Senhor que, se em nosso meio existe alguém que ainda não entendeu o tamanho do seu amor, a proporção do seu amor, que o Senhor continue tendo misericórdia sobre esta vida e concedendo a esta pessoa o privilégio de reavaliar as suas decisões e de se voltar para Jesus Cristo. Muitas foram as oportunidades e são as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E mesmo assim pessoas estão brincando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas não entreguem sua vida a Jesus por medo, mas por reconhecerem que o Senhor é santo e o Senhor não compactou com o pecado, e por entenderem que elas precisam buscar essa santificação em suas vidas, Pai. E isso só acontece em Jesus Cristo. Por isso, se de alguma forma nós pegamos uma para Ti, o Senhor nos perdoe e nos ajude a viver uma vida de verdade ao Senhor, Pai. Conceda a essa pessoa mais uma oportunidade, mais uma oportunidade de reavaliar a sua vida e de consertar os seus caminhos. Isso é o que nós te pedimos, Pai. Agora, Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz e em segurança para a nossa casa. Guarda-nos de todo mal e concede uma semana na Tua presença, Pai. Isso é que eu te peço e te agradeço. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação de Deus Santo Espírito esteja sobre a igreja presente e sobre ela espalhada por toda a face da terra, e todos digam amém. Em oração silenciosa eu estarei à porta para cumprimentar cada